Boa noite, tudo bem? Deixa eu abrir o chat aqui. Só queria falar para você, está meio escuro assim, porque eu estou sem luz em casa e estou usando aqui, a bateria do meu computador está boa e estou usando, roteando a internet do celular, então acho que vai dar tudo certo. Mas se ficar fraco, a Andresa que está aí, Andresa, tudo bem? A Andresa me mandou uma mensagem no WhatsApp, tá? Caso eu caia, porque realmente não sei se vai funcionar a hora inteira aí o meu roteador, mas eu acho que sim, né? Não tem por que dar problema. Então tá, gente, boa noite. Vamos para a nossa segunda aula, né, do inglês técnico. Teve um pessoal que me mandou um e-mail aí na sexta-feira pedindo o material, né, aquele dicionário. Eu encontrei mais um outro PDF pequenininho, que também tem algumas coisas de termos técnicos, né, inglês, português, também mandei para esse pessoal, foram 5 colegas aí, acho que foram 5, e aí eu pedi que eles compartilhassem com o resto da turma, né, porque eu entendi que vocês têm um grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu fico aqui de olho no WhatsApp para ver se não é a Andresa dizendo que eu caí, né? Às vezes a gente não sabe, fica falando sozinha. Então tá, aí cobrem isso, né, dos colegas. Esse material é legal, ele não é completo, como eu falei na aula passada, mas ele ajuda, tá? E então vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente começa, de fato, com o conteúdo da apostila, tá? A aula passada foi uma aula mais de introdução mesmo, a ideia era essa. Agora, e como na aula passada, eu vou pedir para vocês manterem os microfones desligados, mas toda vez, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, é só ligar o microfone e compartilhar aí, né, o que tiver com vontade com a turma, tá? Além disso, tem o chat, mas enquanto eu estou compartilhando a minha tela, eu não consigo ver vocês. Então, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu vou tentar ficar indo e voltando, assim, na medida do possível. Ok, let's go, né? Então, vou botar aqui em tela cheia, full screen. Só um momentinho. E tá aqui, né? Então, hoje a gente vai ver, o de conteúdo, a gente vai ver a metade da apostila. Se vocês lembram, né, que vocês já acompanharam aí um pouquinho o material, tem 4 módulos, e hoje a gente vai ver os módulos 1 e 2, tá? Então, vamos começar. Então, aqui é a apresentação. O que a gente vai fazer hoje, que vocês já viram com muito mais detalhe na apostila, que a gente dá uma corridinha, né, por conta do tempo mesmo, a gente não consegue ver com tantos detalhes quanto na apostila. O legal desse formato é que vocês já viram isso, né, vocês já leram, provavelmente já fizeram alguma atividade, eu acho, né, e aí vocês têm essa aula agora comigo, então é uma forma de repetir o conteúdo para memorizar mesmo algumas coisas, né? Internalizar, aprender. Então, o que a gente vai ver hoje desses 2 módulos aí, né? A gente vai ver algumas abordagens de técnica e facilitadores de leitura. A gente já viu isso um pouquinho na aula passada, mas a gente vai ver com mais profundidade, né? Essas técnicas mesmo, que elas devem acompanhar vocês ao longo da profissão, tá? Para leitura mesmo, elas ajudam a gente a organizar a nossa linha de raciocínio enquanto a gente está lendo, tá? Aí o basicão aí de aula de inglês começando, né? O verb to be, né? Aquele que a gente aprendeu na escola, mas nem sempre aprendeu, né? Mas acho que todo mundo passou aí por um verb to be. Quem sabe hoje é a última vez na vida, né? Vamos torcer. Pronomes demonstrativos, cognatos e alfabeto fonético, né? A gente vai Professor, Pode falar. licença, boa noite. O Boa slide noite. não está aparecendo para mim, não. Não, e para os outros? Não, Ninguém não tá está aparecendo, vendo? não. Não está aparecendo, deve ser a minha internet que está fraca. Peraí, eu vou interromper o compartilhamento. Agora apareceu. E agora eu Saiu interrompi. de novo. Sim, agora eu interrompi. Peraí, eu vou ter que
compartilhar de novo. Obrigada por avisar, é importante. De nada, obrigado, senhora. Tá. Espera aí. Estão vendo? Agora tá ok. Tá. Se acontecer de novo, avisa de novo, tá bom? Tá ok, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá, e aí o que mais que a gente vai ver aí de vocabulário, né? Um vocabulário bem simples ainda, né? Bem básico. Pessoal, vou pedir para desligar o microfone, porque dá interferência, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho dos artigos, algumas cores, números. Na verdade, alguma coisa aqui a gente vai ver também na próxima aula, tá? Números, cada que mais? Conjugação de verbo no presente, né? Isso aí a gente vai ver mais na próxima aula. Vamos também trabalhar um pouquinho com gerúndio, que faz parte desse conteúdo, mas não de hoje. Futuro, alguns verbos modais e também algumas preposições, né? E aí, lembrando, todos os módulos apresentam vocabulários específicos, né? A gente tem vocabulário já voltado para a aviação e textos, né? A gente faz leitura aí, bastante leitura para começar a se familiarizar bem, né? Esse hábito mesmo de ler textos técnicos, né? Textos da área que vocês têm interesse, da área profissional de vocês, tá? E aí a gente também trabalha um pouquinho com tradução aí, né? Porque tradução não é tão simples, né? Não é simplesmente, a gente já falou isso na aula passada, ficar jogando texto no tradutor automático ajuda, sim, mas a gente tem que ficar bem atento porque tem os erros, né, que os tradutores automáticos fazem, né, as nuances, né, da aviação, né, de palavras específicas, terminologia e tudo isso. Tá? Então, esse aqui é o nosso conteúdo da disciplina, né? Então, a gente vai ver algumas coisas disso hoje, tá? Então, para começar, as técnicas de leitura. No livro de vocês ali, o professor Douglas colocou essas 3 técnicas aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar com essas 3 aqui, né? Skimming, scanning e selectivity, né? Então, o que é o skimming aqui? Entre aspas, é aquilo que a gente chama de leitura dinâmica, é aquela leitura que a gente passa os olhos rapidamente e a gente tenta tirar a ideia principal do texto, né? Não é... A gente ainda não está interessado em detalhes. Normalmente, a gente se concentra muito no título, na primeira frase, no primeiro parágrafo, se for um texto longo. A gente está no inglês básico, a gente está lidando com textos curtos, bem curtos, textos de um parágrafo só. Mas isso já é para você se acostumando no momento que chegar os textos longos, né? Que vai ter textos longos aí na vida de vocês. Então, esse é o skimming, ideia geral do texto. O scanning, ele já é né, do jeito que o professor Douglas aqui, não é todas as linhas que fazem assim, né? Às vezes o scanning e o selectivity estão juntos, mas como ele separou aqui, a gente mantém separado e é interessante mesmo fazer os 3, tá? Então, scanning aqui, observação da forma e detalhes. Aqui vocês podem dar enfoque, por exemplo, em textos, as partes que tem negrito, itálicos, sublinhados, caixa alta, né, letra maiúscula, tudo isso. Por exemplo, você está lendo um manual de instrução para qualquer coisa, né? Para montar um equipamento, ou como proceder com algum equipamento, e aí você, com certeza, né, com um texto que tem negritos, por exemplo, ele está querendo chamar a sua atenção naquelas partes. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, ficar pensando nisso, porque esses detalhes aí também estão querendo nos dar informações, né? Informações, por exemplo, para tomar cuidado com alguma coisa, normalmente está escrito em caixa alta, né? Os títulos, subtítulos, né? Então, a gente vai prestar atenção nisso. E o selectivity são buscas por informações específicas. É quando a gente pergunta uma coisa para o texto e a gente vai com os olhos direto lá, procurando uma palavra-chave, por exemplo, para encontrar a resposta ali. Vocês vão fazer muito isso, vocês já fizeram na atividade obrigatória, com certeza, né? Vai ter na prova de vocês também, né? Procurar alguma informação específica naquele texto.
A gente começa com textos curtos, mas a ideia é que eles se alonguem, né? Na vida de vocês não vão ser sempre textos pequenininhos que vão aparecer. Mas aqui, para começar, a gente faz assim, tá? Deixa aqui, eu estou completamente no breu, gente, mas ainda bem que a tela do computador me ilumina. Vocês devem estar achando que eu estou no filme da Bruxa de Blair, né? Mas, enfim, ainda bem que tem esses roteadores de celular, né? Mas vamos lá, vamos fazer um teste. Eu trouxe aqui esse texto, né? É um recorte de um texto, na verdade, né? Um texto que eu tirei desse site ali, né? É um site que é www.boeing.com, né? Então, é uma magazine, né? Uma revista eletrônica que sempre tem notícias do universo da aviação, né? Tudo escrito em inglês. Então, eu peguei esse textinho aqui para a gente pegar a ideia. A primeira coisa que a gente vai fazer é o skimming, que é aquela leitura dinâmica, pegar a ideia geral. Então, a gente vai passar os olhos por esse texto e vai tentar pegar a ideia geral. Eu trouxe esse texto sem título, né? Ele tem um título lá, mas eu não trouxe o título. Quando tem título, normalmente o título já fala muito, então às vezes a gente consegue até pegar a ideia geral pelo título, mas aqui a gente não tem. Então a gente realmente tem que olhar, passar os olhos por tudo e aí tirar a ideia geral, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ler esse texto com vocês vão acompanhar com os olhos. E aí também é uma forma de treinar um pouquinho o ouvido, né? Não é o nosso grande enfoque, é mais a leitura, mas é bom também acostumar um pouquinho o ouvido. A gente nunca sabe quando vai ter que ouvir inglês, né? Não só ler. Acostumar um pouquinho com a pronúncia, lembrando que tem várias formas aí de falar inglês, né? A minha pronúncia é uma, tem outras formas aí, tá bom? Então vão acompanhando comigo. Antes de eu começar a ler, outra coisa. Tentem prestar atenção nas coisas que vocês já conhecem. Lembra da aula passada? As cognatas, as palavras que você já aprendeu aí ao longo da sua vida. Tenta prestar mais atenção nisso do que ficar mais vidrado naquilo que não conhece, tá? É uma forma um pouquinho diferente de encarar um texto, né? Olhar para o que já sabe, mesmo que saiba pouco, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Deixa eu tomar um golinho de água antes de começar. Boeing aims to provide a quick and accurate response to operator requests for repair data. However, escalating operator demand for approved repair data can mean longer response times and result in operators having airplanes out of service longer than desired. By understanding the different types of repair data, applicable regulations, and the process for submitting requests for repair data, operators can receive the repair data they need and minimize the length of time an airplane is out of revenue service. Tá. Aí, claro, cada um de vocês aí teve alguma reação em relação a esse texto, né? Tipo, não entendi quase nada, ou eu entendi bastante. Algumas palavras chamaram mais atenção que outras, então agora a gente vai destrinchar um pouquinho esse texto, ficar um pouquinho com ele, né? Para ver várias coisas interessantes que vocês podem tirar de um texto curto como esse, né? Que a princípio, talvez, depende do nível que você tá, claro, né? Mas se você for mais básico mesmo, talvez você não tenha entendido muito bem, ou quase nada, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente está fazendo o skimming, a gente quer a ideia geral. A ideia geral, num texto sem título como esse, normalmente a gente consegue pegar na primeira frase ou no primeiro parágrafo, mas como a gente só tem um parágrafo aqui, a gente vai na primeira frase, tá? Então, vamos prestar atenção só nessa primeira frase. Boeing aims to provide a quick and accurate response to operator requests for repair data. Tá? Eu acho que você sabe o que é Boeing. Eu acho que você entende provide, né? Provide, será que é providenciar? Pode ser providenciar, pode ser fornecer, né? Mas vamos ficar com providenciar, que é mais parecido com português. Acho que você entende response, né? Que é resposta. Operator, né? Operador. Data, né? Tem gente que fala data, vocês vão ver, ou data, né? Vai depender do sotaque, né? Ali é um falso cognato, porque não é data, nossa data, né? Mas são dados. É bom acostumar com essa palavrinha também.
né? Então, dados de reparo pode ser alguma coisa assim, né? Então, repair data, né? Então, eu sei que está falando do Boeing, né? Estou falando de respostas, está falando de operadores e está falando de reparo de dados, né? Alguma coisa assim, tá? Eu traduzi a frase ali embaixo, não sei se vocês conseguem ler, eu sei que está meio pequenininho, né? Mas eu botei ali, ó. Boeing intenciona, né? E a gente já tem esse aim, né? O aim é um verbo sempre com o objetivo de, né? A intenção de, né? Providenciar uma resposta rápida, então, não sei, alguns de vocês talvez já conheçam esse adjetivo quick, né? Quick é rápido, né? Tem aquele Nescauzinho tipo quick, né? Porque é rapidinho, né? Ele é instantâneo, né? Então, uma resposta rápida e precisa, né? Apurada, a gente tem essa palavra em português, a gente não usa muito apurada, mas é precisa, né? Então, accurate, podem também já tentar colocar essa palavra aí no repertório de vocês. To operate, request. Request é uma solicitação, é um pouquinho diferente, né? Request do português. Mas então, a resposta precisa, né? Rápida e precisa, as solicitações de operadores para dados para reparos, né? Eu traduzi como dados para reparos. Alguém tá aí conversando comigo, peraí, botou alguma coisa no chat, Dá licença, tá. Pessoal, boa noite. É como se fosse um recall, então, uma coisa assim? Como se fosse um recall. Eu não sei direito, na verdade, né? Mas são dados para fazer reparação, né? Para fazer um ajuste, né? Talvez, se isso for recall, sim. Aí eu vou ficar devendo um pouquinho o meu conhecimento preciso de aviação, que ele é mas ele não é tão profundo, né? Mas se recall for isso, sim. Deixa eu compartilhar aqui, tá? Então, aqui dá para tirar um pouquinho a ideia disso, né? Essa reparação, né, de dados, que é a intenção do Boeing para os operadores, né? Então, o que mais que a gente vai tirar desse texto aqui? Peraí, aqui, tá. Agora é uma coisa interessante olhar as palavras repetidas, né? Que é isso que o colega está falando. O que é esse repair data, né? Pela minha pesquisa, foi dados de reparo mesmo, né? Mas talvez tenha uma palavra mais precisa no português, que aí eu desconheço, né? Eu fui buscando, que nem eu mostrei para vocês na sexta-feira, como é que a gente pode, né? A gente pode procurar primeiro nos dicionários especializados, mas se a gente não acha, a gente vai tentando de outras formas, né? Procurando em dicionários convencionais, que podem suprir ou não a nossa necessidade, ou então procurando mesmo, fazendo uma pesquisa em sites de busca, como o Google, né? E tentando ver, por exemplo, através de imagens, é uma forma legal de tentar achar o correspondente em língua portuguesa, né? Isso é uma forma. Eu não lembro como é que eu cheguei nesse, mas eu lembro que eu tive que pesquisar bastante para achar esse repair data, e achei em sites de aviação, na língua portuguesa, dados de reparo, mas talvez tenha uma palavra melhor em português. Acho que, de qualquer forma, fica bem literal, assim, dados de reparos, então dá para, pelo menos, entender o que é, né? Ok, então, isso aqui é uma coisa interessante, olhar quantas vezes uma mesma palavra, uma expressão se repete, né? Então, a gente tem esse repair data, o data, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso, com certeza, significa que é uma expressão, uma palavra muito importante para esse texto, né? Então, isso faz parte do sentido geral do texto. Está falando sobre essa reparação, né? Sobre esses dados de reparo, né? O que mais que a gente pode tirar desse texto? Palavras conhecidas ou cognatas, né? Então, primeiro aqui em amarelo, que eu circulei, amarelo não, laranjado, eu circulei palavras que são cognatas, né? Ou seja, palavras que se parecem nas duas línguas, né? Então, tem aqui já da primeira frase que a gente viu, né? Provide, de providenciar, response, de resposta, operator, de operador, que repete também operator, né? Aí tem a palavra demand, que é demandar, ou pode ser demanda ou demandar, vai depender, né? Ali é demanda, né? A demanda do operador. Escalating operator demanda, a demanda crescente do operador, né?
approved, aprovado, aí a gente tem response de novo, result, verbo resultar, pode ser resultado também, né? Service, serviço, regulation, regulamento, né? Process, processo, que mais que a gente tem ali? Receive, receber, né? Então, o operador pode receber, né? The operator can receive. Minimize, que é minimizar, né? E service, de novo. E aí, as conhecidas, é claro que vai depender do seu próprio conhecimento de inglês. Mas eu botei algumas aqui que eu acho que vocês conhecem, né? Por exemplo, airplane, eu imagino que já seja uma palavra conhecida para vocês, né? Por conta do interesse que vocês têm na aviação. Então, avião, né? Understanding, eu acho, né? Talvez eu esteja errada, que vocês conhecem porque é uma palavrinha básica de aula de inglês, quando a gente fala teacher, I don't understand, né? Professora, eu não entendo. Então, tem ali understanding, né? Através do entendimento, né? E ali tem o time também, né? Time, que é o tempo, né? A gente acho que é uma palavra, de certa forma, bem comum aí para nós, né? Ela aparece bastante, mesmo que a gente não tenha muito contato com a língua inglesa. Então, a gente vê aqui mapeando palavras conhecidas e cognatas, a gente já consegue também bastante coisa, né? Aqui a gente está fazendo um scanning, né? Olhando os detalhes, né? Desse texto. Aí, finalmente, o selectivity. O selectivity é quando eu faço uma pergunta para esse texto. Aí, qual é a pergunta que eu fiz para esse texto? Eu poderia ter feito várias perguntas para esse texto. Tem bastante informação, é um parágrafo só, mas tem bastante informação, né? A minha pergunta é: quais são as possíveis consequências de uma crescente demanda do operador por reparos de dados aprovados? Então, eu tenho que achar palavra-chave. Agora, eu tenho que procurar alguma palavra-chave para responder essa pergunta, né? E a gente já viu a palavra demanda, por exemplo, que a gente viu que é um cognato, né? A gente tem ali demand na segunda linha, né? Aí a gente tem essa palavra escalating, né? Que lembra escalar. Escalar lembra subir, então pode ser no escalating, pode ser crescente, né? Tem que ser um pouquinho criativo também, né? E ali está o operador. Então, talvez a resposta esteja ali. Deixa eu ver se eu coloquei aqui isso, né? Eu coloquei aqui grifado. Então, ali, ó, the escalating. Aí ele fala however, né? However é entretanto, né? Então, primeira frase a gente já conhece, né? O Boeing tem a intenção de providenciar uma resposta rápida e precisa para as solicitações do operador para reparos de dado, desculpa, ou dados de reparo, né? Desculpa. Então, a gente tem ali however, entretanto. Né? A pergunta é: quais são as possíveis consequências de uma demanda crescente do operador por reparo de dados aprovados? Então, the escalating operator demand for approved repair data, aqui está mais ou menos uma tradução da pergunta, né? A demanda do operador, a demanda crescente do operador para dados, reparos de dados aprovados, aí o resto, o que está em amarelo, é a resposta. Can mean longer response times and result in operators having airplanes out of service longer than desired. Então, can, pode, a gente vai ver os verbos modais, incluindo can, né, ainda nesse nível, né, de inglês que a gente está estudando. Então, pode significar, mean, significar longer response times. Então, tempos de resposta mais longos, tá? Então, longer response times, tempos de resposta mais longos. Eu vou ensinar vocês a ler dessa forma invertida. É bem importante nisso a gente lendo inglês. Quando vai traduzir na nossa cabeça, a gente tem que saber fazer essa inversão, né? O adjetivo, tudo que qualifica alguma coisa no inglês sempre fica na frente, né, que é diferente do português que fica atrás. Então, tempos de resposta mais longa, como a gente fala em português. Em inglês, longer response times, tá? And result in operators, e resultar em operadores, o quê? Having airplanes out of service longer, ó, a palavra se repetindo ali, than desired. E resultar em operadores tendo, né, o verbo have é ter, quando tiver ing no final do verbo, normalmente é um gerúndio, normalmente, tá?
tendo aviões out of service. Out é o contrário de in, né? A preposição que a gente também vai ver nessa disciplina, né? Out é fora e in é dentro, né? São opostos, in and out, né? Então, out of service, fora de serviço, né? Sempre que vê out é alguma coisa em relação a fora, tá? Então, resultar em operadores tendo aviões fora de serviço, mais tempo, né? Longer, long normalmente pode ser longo, mas também é em relação a tempo, né? Mais tempo que o desejado, tá? Então, tá aqui. Quando tem uma pergunta dessa na prova, vocês vão clicar na tradução, né? Clicar ou selecionar a resposta, vai ser sempre uma tradução. E aí vocês conseguem, né, com os cognatos, com o conhecimento que vocês estão adquirindo de inglês, vocês conseguem responder essas perguntas, tá? Bom, vamos sair um pouquinho desse texto agora e a gente vai trabalhar um pouco essa ideia de adjetivo e substantivo que eu estava falando aqui, né, desse texto aqui, tá? Agora com o vocabulário que vocês viram. Esse vocabulário aqui, ele está na apostila de vocês, né? Aircraft Emergency Equipment. E aí vocês têm essa lista aqui, né? Uma listinha pequenininha, bom para começar, né? Vamos começar devagar, mas é uma listinha boa. Eu gosto dessa listinha porque todos os equipamentos que estão aqui, eles são substantivos compostos. Tá? O que significa substantivo composto? É quando ele é feito, né? Ele existe com mais de uma palavra. Mesmo o flashlight e o megafone, ele parece que é uma palavra só, mas é uma junção de duas palavras, né? Os dois ali, tá? E tem até uns com 3, né? Por exemplo, first aid kit. Então, aqui a gente consegue ver com bastante clareza que em substantivos compostos, normalmente, a última palavra em inglês é a palavra mais importante. Né? No português é o contrário, a primeira palavra é mais importante. Um exemplo de substantivo composto em português é máscara de oxigênio. A palavra mais importante é máscara. E o de oxigênio é o que está qualificando essa máscara, está dizendo que tipo de máscara. Existem muitas máscaras, né? Mas é de oxigênio e tem outros tipos de máscara. Então, ela qualifica que tipo de máscara que é. E em inglês é o contrário, né? Em inglês, a última palavra, tudo que vem antes qualifica. Então, eu botei o exemplo aqui do life vest, né? Que é o colete, nós não chamamos colete de vida, né? A gente chama colete salva-vidas. A palavra vest é colete. Tem vários tipos de colete por aí, né? Não é life vest, é só um tipo de colete. Aí, em português, a gente, em seguida, né, fala a palavra colete, fala que tipo de colete que é. Em inglês, primeiro a gente vai falar que tipo que é, para depois falar o que é, life vest. E aí, se vocês olharem todos esses equipamentos que tem nessa lista, vai ser assim, fire extinguisher, né? Extinguisher é o extintor, né? Extintor de quê? De fogo, né? De incêndio, que a gente fala em português, né? Smoke hood. Hood, na verdade, é capuz, né? Pode ser capuz em inglês, né? A gente falaria máscara em português, né? Máscara de fumaça, alguma coisa assim, né? Seria capuz de fumaça, mas é a mesma coisa, a mesma ideia, né? Crash axe. A gente, na verdade, esse aqui eu vou falar para vocês, eu procurei muito esse machadinho aqui, eu acho que em português fala só machado, mas crash é a ideia de quebrar, né? É um machado para quebrar. Né? E assim você vai vendo todos os outros. Vocês viram isso, né? Na apostila, então vocês já estudaram esse vocabulário aí. É muito importante lembrar. Oi. Deixa eu te perguntar. Sim, pode perguntar. Você está apresentando alguma coisa na tela que eu não estou vendo? Tô. Não está vendo? Ninguém está vendo? Agora apareceu. Apareceu? Tá. Sim. Vai avisando. Agora tá também.
Ah, que chato ficar falando e não dá para ver. Tem que ver. A imagem é importante. Tá. Bom, enfim, tá aqui a tela. Então, sempre pensem nisso, nessa inversão, né? Olha só o título dessa lista: Aircraft Emergency Equipment. Se eu for traduzir isso para o português, eu vou pegar a última palavra para ser a primeira: equipamento de emergência na aeronave, né? Aí no português sempre fica ao contrário do que em inglês, né? Isso porque eles viram adjetivos, eles ficam qualificando o que é, né? Por exemplo, ali, ó, vamos ver outro, o medical kit, né? Que está ali a penúltima, né? É um kit médico. Restraint kit é um kit de eu não sei o nome em português, mas é um kit para prender alguém, né? Se tiver algum criminoso aí, alguma coisa no voo, né? Ele tem esse kit aí também, né? Escape slide, né? Slide é escorregador para escapar, né? Em português a gente acha que fala só escorregador, né? Mas é só para vocês entenderem aí essa lógica, essa inversão. Aí quando a gente estava nesse texto aqui, né? Por exemplo, ali, ó, escalating operator demand, né? Então é a demanda crescente do operador, né? Que mais que a gente tem ali, ó? Longer response times, tempos de resposta mais longo. Então, às vezes, quando a gente está lendo, assim, se a gente estiver traduzindo na nossa cabeça, a gente tem que lembrar de fazer essas inversões, senão o texto fica meio sem sentido, tá? Vamos continuar. Bom, agora um pouquinho de gramática, né? A gente estudou aí, vocês tiveram o verbo to be na apostila, vamos lembrar aí do verbo to be. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre o verbo to be é o significado dele. Ele pode ser tanto ser como estar. No inglês e em várias outras línguas, não é só no inglês, não existe essa diferença. O contexto vai nos indicar essa diferença, tá? Mas não existe, é sempre o to be. Por que a gente estuda o verbo to be separado dos outros? Porque ele é especial. Ele é um verbo que ele é conjugado em todas as pessoas, né? Vocês podem ver, a gente está vendo ele só no presente agora, a gente não está vendo passado, nada, né? Pode ver que ele tem 3 formas, ele o am, are e is, né? Ele, dependendo da pessoa, ele vai ter a conjugação diferente. Isso, para a felicidade de vocês, no inglês, não acontece com frequência. Normalmente, a gente não precisa conjugar muitos verbos. Vocês vão ver ali, né? A gente vai estudar os outros verbos no presente, vocês vão ver que quando tiver na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, põe um S no verbo, né? Mas nesse sentido, assim, é bem mais simples que o português. Então, é por isso que a gente estuda, né? O verbo to be, ele tem essas conjugações, então a gente estuda ele separado, tá? Para saber o verbo to be, a gente também tem que conhecer os pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais são o quê? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Aquilo que a gente fez muito na escola. No inglês, então, tem o I, né? Eu, primeira pessoa do singular, né? O I sempre vai ser conjugado com am. Aí a gente tem you, o you ele é tanto você como vocês, tá? Ele sempre vai ser conjugado no plural, mesmo se eu estiver falando você é ou vocês são, vai ser sempre you are. Também é o contexto que vai me dizer se está no singular ou plural. E aí tem o we, nós, e they, que é eles, elas, tá? Pode ser eles, elas, coisa, ou eles, elas, pessoas, tá? Sempre vai ser com are no presente. E aí a gente tem o he, que é ele masculino, né? Pessoa, she, ela feminina, pessoa, e o it, que é para objetos, tá? Então vocês vão usar muito o it, tenho certeza. O it no singular. O they, que está ali em cima, ele é plural, tanto para he, quanto para she, quanto para it, tá? E aí a conjugação da terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, é is. Vamos ver exemplos aqui. Estou usando um pouquinho do vocabulário que a gente viu agora.
they are flashlights, né? Dá licença aí, professora. Ih, caiu? E, ó, foi só você falar, aí não. A professora correu de nós, pô. Tocou, professor, o cara. Tropeçou e caiu, coitado. Né? Não sei que não sou de assustar, assim, ao ponto de derrubar a conexão da pessoa. É que eu ia perguntar para ela se tinha mais alguém com ela em casa, porque às vezes estava assistindo um streaming, alguma coisa, aí pesa a conexão, né? Verdade. Às vezes pode ter sido queda de energia também. Deu aqui mais cedo. Tá ventando muito aqui Não, no moço, sul. ela tinha falado que ela tá sem energia faz tempo e ela só tá com o notebook lá. E tava roteando a internet pelo celular. Aí deve que a internet acabou, então acabou a bateria do notebook dela. Ah, não tava ligado No nisso aí, começo da aula ela não. explicou sobre isso aí. Não tava ligado nisso aí, não. É, como eu entrei atrasado, eu não estava sabendo disso aí, não. Valeu aí pela informação. Deixa eu esperar um pouquinho aí, né? Tá. Estamos bem. Gente, eu voltei. Caiu faz quanto tempo? Vocês estão me ouvindo? 5 minutos? 8 minutos? Tamo. Tudo Vocês estão certo. me ouvindo? Estamos sim, professor. Estamos sim. Então, Áudio do seu tá. tá aberto, seu áudio. Então tá, gente, eu vou continuar aqui, eu não sei direito até onde vocês viram. Tá muito ruim aqui a luz, ó. Nossa! Mas eu tô com bastante bateria no computador, tá? Não vai cair, não. O ruim é a internet mesmo. Tá ruim o áudio, Wellington. O áudio corta bastante, o áudio. Tá travando. Tá cortando bastante, é? Eu não sei o que fazer, gente. Eu estou me ouvindo e... Cadê a Andresa? Andresa, tem alguma sugestão aí? A gente Sua câmera está funcionando. continuar. Oi, professora. O que podemos fazer, de repente, na próxima aula, ter 2 aulas, né? Se a professora puder. Oi. O que você acha? Uhum. Murique. Tá me ouvindo, Realmente. professora? Bom, a gente foi... Cadê vocês aqui? A gente foi até metade da aula agora, mas a gente passou até um pouquinho da metade aqui do conteúdo que eu queria dar. Oi. Oi, professora. Eu tô ouvindo vocês. Oi, é a Andresa, professora. Eu vou mandar mensagem para a Andresa. Já que a professora deu a metade da aula, na próxima podemos fazer 1h30, de repente. O que a professora acha? Caiu de novo. Sobre isso aí, eu não importo, não. Pra ela tá ruim, né? Deve estar um tempo ruim no lugar que ela mora. Né? Deve estar ruim a internet. Ah, mas rotear internet de celular para notebook, tá louco.
Oi, pessoal, ela vamos tentou fazer pelo assim, ó. Vocês estão comigo agora? Positivo. Então, deixa eu ver. Vamos fazer assim, porque já foi metade do conteúdo. Aí amanhã a gente faz 1h30, pode ser? Por mim, sem problema. Então ok. tá. Tranquilo, A combinado. gente começa às 7 amanhã, no mesmo horário, só que aí a gente vai até 8h30, tudo bem? Pode ser, André? Tudo bem. Sim, professora. Tranquilo, Então professor. tá, porque tá muito Até amanhã, Com o então. professor de matemática. Com o professor de matemática aconteceu mesmo também, aí refez a aula. a gente não tem poder sobre algumas coisas, não adianta, né? Infelizmente. Mas amanhã vai estar melhor, eu acho, eu espero, né?